Definidos como instituições independentes, os observatórios possuem a responsabilidade de exercer as atividades de controle sobre os gastos e de fiscalização das contas públicas, criadas a partir das iniciativas autônomas da sociedade. Tem como pano de fundo a ética, a justiça social, ações preventivas e visão de contínua e de longo prazo. Dessa forma, o controle social efetivado por essas instituições, desvinculada da intervenção do poder público, colabora para uma atividade voltada à efetividade do cumprimento das necessidades da sociedade, uma vez que a instituição é elaborada somente por representantes da sociedade e possui um latente entendimento acerca dos reais interesses e necessidades dos cidadãos com vistas à eficiência da gestão pública. Assim, os observatórios sociais são associações que atuam como pessoa jurídica, formados por profissionais voluntários das mais variadas áreas de atuação, como aqueles inseridos nas sociedades civis organizadas, como associações comerciais, Ordem dos Advogados do Brasil, Rotary Club, conselhos profissionais, maçonaria, ONGs, etc., que cansaram de reclamar da coisa pública e transformaram a inércia em atitude, através da fiscalização da gestão pública em diversas frentes. Por exemplo, quanto à educação fiscal, ao monitoramento da produção legislativa, à inserção nas licitações públicas das micro e empresas de pequeno porte, a fiscalização e acompanhamento dos impostos. O monitoramento dos recursos públicos ocorre desde a publicação do edital da licitação até a efetiva prestação do serviço, entrega do produto ou execução da obra. Cooperam para a geração de emprego e comparam os resultados dos indicadores da gestão pública com outros observatórios de outras cidades e devem prestar conta do seu trabalho à sociedade a cada 4 meses, seguindo normas do Observatório Social do Brasil, que procuram padronizar uma metodologia para os vários observatórios existentes. No que tange à audiência pública, esta, em conformidade com o Observatório Social, é compreendida também como um instrumento de controle social, em que a população intervém com o poder público nas deliberações acerca de certa questão. A audiência pública é a forma de participação popular pela qual determinada questão relevante, objeto de processo administrativo, se sujeita a debate público e pessoal, por pessoas físicas ou representantes de entidades da sociedade civil. A audiência pública é utilizada como mecanismo para obter conhecimentos de uma forma geral, ou seja, para adquirir depoimentos, sugestões, opiniões de especialistas, dados, documentos e críticas. Dessa forma, apresenta-se como um meio democrático disponível aos cidadãos, aos representantes, às fundações, aos sindicatos e aos conselhos de classes, de exporem sua opinião, críticas e aprovações sobre um tema relevante a ser debatido. Em relação à sua finalidade precípua, esta se consubstancia em promover o diálogo entre o governo e a sociedade. Desta forma, os interessados podem integrar e influir no processo decisório da administração pública. Distintamente à consulta, a audiência pública requer a presença física do cidadão. Logo, é muito comum se verificar em sites governamentais diversos espaços a consultas públicas, como é o exemplo do site do Senado Federal. Na Lei do Processo Administrativo Federal, Lei nº 9.784 de 99, ressalta-se o seguinte exemplo presente no artigo 32, abre aspas, antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo. Percebe-se assim que na audiência pública existe a discricionalidade da autoridade, que pela essencialidade da matéria pode suscitar debates a respeito, de modo a melhor subsidiar o processo decisório.
Contudo, em muitos momentos, as audiências públicas não atendem ao espírito das respectivas leis, constituindo-se no mero conjunto dos gestores, cuja finalidade é atender por atender a uma necessidade legal. Este estado de coisas resulta na lotação de salas até que seja alcançado o quantitativo de participantes exigido por lei, o que não condiz com o pensamento efetivo da sociedade no que concerne a uma questão ou deliberação de relevância para a coletividade. Ainda analisando a Lei 9.784 de 99, esta trata de diversas disposições incentivadoras da participação popular. Dentre esses dispositivos, merece destaque o artigo 31, caput e parágrafo 1º da mencionada lei, a saber, abre aspas, quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. Parágrafo 1º. A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazos para oferecimento de alegações escritas. Dessa forma, com análise do dispositivo supramencionado, o Instituto da Consulta Pública deverá ser aplicado em fatos que envolvam assuntos de interesse geral, inerentes à coletividade. Nessa senda, deve ocorrer a adequada publicização, oportunizando-se aos interessados a análise de documentos e a garantia da manifestação.